Boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, estamos vivos. Estamos vivos. Ó, primeiro, a gente não vai falar da virada de mesa da CBF nesse vídeo, porque a gente já fez um A vídeo gente já fez um anterior. vídeo aí, você dá uma olhada Vamos lá. falar do jogo, dos jogos, da parte esportiva agora, porque o que cabe a parte de justiça desportiva e etc, a gente deixa no outro vídeo E lá, você ainda vai está em lá. aberto, né? Entraram no STJD, ainda É, há de se anular ou não. é, Acredito que não vai, também acho que mas não. Mas vamos falar das vitórias de Atlético Mineiro e Flamengo. Merecidas vitórias dos dois as jogos, tá? vitórias na risca, né? Na Então risca, né? ainda super aberto aos dois confrontos. Jogos, os dois confrontos estão abertos, mas os dois vencedores mereceram vencer as suas partidas, tá bom? Sim. Então, boa noite, Pepe. Boa noite, Eduardo. Você já foi em futirias.net? Boa noite a todos. Eu não fui, mas o que tem lá? Conta pra nós. Futirias.net, vai lá, a última rifinha do Futetinhas, valendo um Play 5, um Nintendo Switch, dois jogos de Play 5, uma TV 4K 43 polegadas ou 10 mil no Pix. Serão dois sorteados que vencerão esses prêmios, tá? Dois Primeiro e segundo sorteados, prêmio da Loteria Federal, tá? exato. E também aquele de sempre, para os três maiores compradores. Quem comprar mais números, o primeiro leva 10 mil no Pix, o segundo 9.500 no Pix e o terceiro 9 mil no Pix. Sorteio pela Loteria Federal, dia 12, dia das crianças, Eduardo. Então, se você tem filho aí, sobrinho, quer pegar o dinheiro, enfiar na toba, esse Problema é o seu seu. momento. 1,99 cada número. Link tá na descrição, tá bom? Futirias.net. Vamos falar primeiro que o jogo acabou Do agora? primeiro jogo. Né? Ah, Não? Quer falar do Galo primeiro? Tá bom, tudo bem. vamos na ordem, Vamos né? na ordem, né? O Vasco foi até a Arena MRV, enfrentaram o Atlético Mineiro e perdeu, Nem deu o né? começo do Vasco, viu? Hã? O começo do Vasco Foi me bom, foi bom. surpreendeu. Foi até o gol, né? Bom, pô. Foi. Depois, Se recuou ali e tal. Mas, enfim, o Vasco foi até a Arena MRV e sofreu, cara. Foi um jogo bem sofrido, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo foi um jogo mais estudado. Que foi. geralmente é o contrário, né? Mas o primeiro tempo foi um amasso do Galo, né? Embora o Vasco tenha começado melhor, começado muito bem, até o momento que pressiona, consegue fazer um belíssimo gol com o Felipe O Coutinho. Vasco marcando em cima, não deixando Uhum, o Galo sair, porque geralmente o time da casa, os primeiros 15 minutos, vai pra cima, faz aquela pressão danada, sim. e o Vasco conseguiu marcar lá em cima e segurar Uhum. muito bem o time do Galo. Pois é, acabou surpreendendo ali o Milito, né? E o Vasco começou o jogo muito bem e o Coutinho faz um belo gol, abre o placar, faz um belo gol. Só que a partir do gol do Vasco, o Vasco recua demais, na minha opinião. Tanto que, ó, por exemplo, ele deixou o Piton lá. O Piton tem 14 participações em gol na temporada. Para um lateral esquerdo é muito. Aí ele deixa o Pumita marcando mais à frente, o Pumita fazendo essa função de tendo dois laterais, o PH jogando mais recuado, o Pumita jogando mais à frente e tal, e prende basicamente o Piton jogou praticamente de zagueiro o jogo inteiro, tá? Para bloquear muitas as subidas do Scarpa, que fez uma partidaça, inclusive. Aí no segundo tempo ele bota o Vitor Luiz e solta o time. Pô, o Vitor Luiz não é nada perto do Piton, cara. É muito fraco. Aí o Vitor Luiz ataca, o Piton fica preso na defesa. Então eu achei meio estranho, mas tudo bem, né? Dado esse. E o Verratti também extremamente sumido no jogo. Não, Não participou, coitado, ele não basicamente. teve nem uma oportunidade no final lá, muito mais ou menos. Passou fome, o coitado do Verratti, viu? Agora, o gol do Arana, que foi o gol de empate do Atlético Mineiro. Puta merda, que golaço, cara. Mas o Hulk também cansou de dar aqueles toquinhos de letra lá, deixando o amigo em oportunidades de criar jogada ali. Uhum. E ninguém parava essa jogada do Hulk toda hora, cara. O Hulk é bom Não, o demais, Hulk viu? jogou demais, né? Mas assim, De o novo. Arana, pra mim, foi o melhor jogador do Galo no jogo, Não, o né? gol dele, meu. O gol Que dele foi trivela. maravilhoso, né? Que já era numa pressão do Atlético. O Atlético empata aos 38 do, do primeiro tempo, né? Mas assim, numa pressão. O Atlético tinha criado muitas chances. O Léo Jardim já tinha feito umas 4 defesas muito difíceis no jogo. E aí vem o belíssimo gol do Arana. Logo depois, 4 minutos depois, ele mesmo cruza pro Paulinho fazer o segundo, que comemora o primeiro gol que ele faz contra o Vasco, né? Que é o time, ex-time dele, o time que ele foi formado. E o Atlético faz. É, tudo bem, mas comemorou, né? E o É Atlético lógico. faz 2-1, né? Eu achei que o Atlético no segundo tempo ia pressionar mais para fazer mais gols. Até criou algumas chances, mas foi um jogo mais lento comparado ao primeiro, porque o Atlético do primeiro tempo, tamanho O ritmo, volume de chances criadas, o Atlético poderia ter saído até com 4-1 do primeiro tempo ali, embora o Vasco tenha começado muito bem. No segundo tempo o jogo foi mais estudado, os times deram uma desacelerada
e o jogo foi mais jogo de meio de campo, tendo algumas saídas do Atlético, outras do Vasco, mas muito, assim, teve até algumas chances, uma do Vitor Luiz mesmo, o Hulk teve chances, mas o Atlético na somatória do jogo, acho que o Atlético criou mais, né? Fez mais por onde pra conseguir a vitória, construiu a vitória com mais efetividade do que o Vasco, né? Aí o torcedor do Vasco ficou até um pouco preocupado com a saída do Coutinho, mas ele falou que era só uma dor mesmo, de cansaço mesmo, porque ele sai com a mão na coxa, né? E já, puta merda, lá vem. E assim, enquanto o Vasco teve a bola, o Coutinho jogou muito bem. Depois aí, quer dizer, fica totalmente recuado, cara. O Coutinho já não é homem de velocidade, né? Então fica meio complicado mesmo pro Vasco, assim. E o Vasco teve uma chance também do Guilherme, cara. É o Guilherme? Aquele que tomou cartão, 17, né? Cara, ele saiu driblando. Foi mais ou menos um lance que a gente vai comentar do Corinthians no segundo jogo. Ele saiu driblando, driblou 2 vezes lá, em vez de chutar, enfiou a chance no rabo. O preciosismo, né? Foi mesmo. É Guilherme? Ele na esquerda, não é? É. O ponto Emerson esquerdo. Rodrigues. Emerson Rodrigues, exato. Tô com o Guilherme na cabeça. Faz uma puta jogada na Não, hora foi uma de tirar o jogadaça. pé. É. Mas é isso que eu não entendo. Às vezes você tá, pô, é um mata-mata. Faz o simples, cara. A gente vai falar depois no outro jogo também. O cara quer enfeitar demais. Óbvio, se faz, pô, golaço, pô. Sim. Mas é melhor você tentar chutar o goleiro pegar ou bater no defensor e ir pra fora. Do que ser preciosista, né? Pô, é. E o Emerson Rodrigues aí teve uma chance muito boa aí. Podia ser um empate importante pro Vasco aí, tirar um resultado ainda melhor. Mas, mesmo com a derrota do Vasco e a vitória do Atlético, o confronto continua aberto. Não foi um resultado ruim, não, pô. É. Já disse, o Atlético é mais time. O jogo de hoje provou. O Atlético é mais time, cria muito mais chance, tem muito mais alternativas. É meio lenta, né? É. O Scarpa dá um trabalho desgraçado pra defesa do Vasco, assim. O Piton não subiu justamente pra ficar tentando bloquear as subidas do Scarpa. O Scarpa jogou muito bem. Eu acho que se pegar os 3 melhores jogadores do Atlético no jogo, é Arana, Scarpa e Hulk. Foram os 3 principais jogadores. Ele foi muito lateral, hoje ficou. Ele foi quase um meio campista, né? Quase um meio. Troca com o Rubens, né? É, o Rubens jogou mais de lateral e o Arana subindo muito mais, tendo muito mais liberdade ofensiva, né? É até bom pro técnico da seleção brasileira prestar atenção e ver que esses caras podem jogar no 3-5-2, né? Mas não vai acontecer. Não vai. É. Mas enfim, o Arana foi um meio campista ali, muito pela ausência do Bernard, que não joga mais essa temporada, só volta no ano que vem, né? Tem uma lesão no joelho, não vai precisar operar, mas só volta na temporada que vem. Mas enfim, o Atlético mereceu a vitória, fez por onde pra merecer. Tecnicamente é um time superior ao Vasco. O Vasco, assim, é o que o Coutinho falou no final. A gente vai ter que botar o Caldeirão ao nosso favor, né? Fazer São Januário jogar junto com a gente. Mas o time do Atlético a gente vê que é melhor, né? Não, sim, mas aí você vê que se conseguir fazer o que fez no comecinho do primeiro tempo, ele segurou bem o Atlético Mineiro. Faz o gol depois. Eu não sei se foi por mais qualidade do Atlético de conseguir empurrar de volta, ou o Vasco que meio que deu uma sentada. Então, eu acho que é um pouquinho dos dois. Eu acho que o gol. Não dá pra falar, pô, o gol prejudicou o Vasco, né? Não, mas talvez é um relaxamento também, tá? Pô, não tá tão na degola. Vamos esperar um pouquinho mais. Daí esperou e o Atlético empurrou, né? É, o Atlético empurrou, assim, criou muitas chances mesmo. E a grande partida do Léo Jardim, né? Porque ele foi importantíssimo no jogo pra que o Vasco não tomasse mais gols, né? E não teve culpa nenhuma nos 2 gols, né? O gol do Arana, cara, é aquele tipo de gol absurdo. A bola no ângulo e tal. Né? E o do Paulinho também. No momento certo, no lugar certo, que o Jardim não pode fazer nada. É, mas foi um grande jogo, cara. Foi um jogo bem legal, né? Gostoso, intenso. Jogo intenso, principalmente o primeiro Nível tempo. Premier League. Nível Premier League. Principalmente o primeiro tempo, mas... Não, mas foi mesmo, pô. Do lado do Vasco, acho que o Paiva talvez nessa, pelo menos assim, pelo que eu entendo ali do time, eu acho que ele podia ter soltado muito mais, feito o que ele fez do lado direito, do lado esquerdo, pro Vitor Luiz segurar mais na defesa e você soltar o Piton pra subir mais ao ataque, pra municiar o Bierret, né? Então, não sei. Deve ficar com a dúvida, pô, será que eu solto um pouco, vou em busca do empate, solto um pouco, tomo o terceiro? Não, mas assim, em vez de ter colocado o Pumita e o PH do lado direito, ele ter feito isso do lado esquerdo, o que ele fez do lado direito. Então, sei lá, só pelo que eu entendi também, o Vasco batendo muito, o Cocão tomando cartão amarelo, podia até ter sido expulso, tá? Se o juiz tem um pouquinho mais de rigor, podia ter sido expulso sim. O esforço entrou bem, criou chance, mas enfim, é a vitória merecida do Grelão da Márcia, 2-1, confronto aberto para a volta. Sai de lá vivaço. Agora vamos falar do meu Corinthians. 1-0, show. Cara, ficou barato até, né, Pepe?
Ficou Ficou barato. barato, né? Porque o primeiro tempo do Cortinas e Flamengo começou como a gente esperava, né? Os amigos de Felipe Luiz correndo pelo cabeludo. E vamos lá, Ou primeiro. seja, Ah, derrubaram o Tite, Eduardo. tecnicamente escalado, o Flamengo foi escalado. O Felipe Luiz escalou o Flamengo do mesmo jeito que o Jorge Jesus escalava, tá? 4-1-3-2. Botou a linha defensiva com os 4, soltando o Alexandre pra fazer a função que ele fazia, construindo, entrando no meio das jogadas e tal, e com o Mateuzinho sendo mais uma flecha, né, fazendo a ponta, sem fechar tanto pro meio, o Pulgar sendo o 5 mesmo, coisa que o Arão fazia, o Gerson na função do Everton Ribeiro, com o De La Cruz fazendo o que o Gerson fazia em 2019, o Rascaeta na função dele de meia esquerda, e a dupla de ataque, o Bruno Henrique e o Gabigol. Obviamente diferentes, 5 anos mais velhos do que em 2019, mas ainda assim sendo muito perigosos os dois. Principalmente o Gabriel, cara. O Gabigol jogou bem. Principalmente no primeiro tempo, É. que o Avenida Fagner ali, que era tudo em cima do barrigudinho ali. Sim. Mas assim, o Gabigol jogou bem, cara. Fez uma boa partida. Perto do Jogou, que tava jogando, né? Não dando jogava. opção, Uhum. fazendo, né? Se apresentando, Fazendo uma se boa movimentando dupla de bastante ataque. bem. Exato. Né? Parecia outro time. E aí eu até mandei pro Pepe aqui, é que ele não respondeu, né? Tudo bem que ele é ignorante, não responde os mensagens dos amigos. Mas eu Eu falei que até, falei, não, eu respondi 30 vezes durante o jogo. Eu tô vendo o jogo aqui. Ah, o merda. Tite não viu isso, cara. Não dá pra fazer esse tipo de coisa. Você tem suas convicções, eu entendo. Mas puta merda, cara. Você sabe que você pode fazer isso aqui e você não faz de birra, mano. Pô, cara. Sabe? É o que o torcedor tava cobrando. Muda um pouco o time, muda o jeito de jogar um pouco, já tá manjado. E o técnico fica lá. É o Dorival na seleção. Ai não, tem que ser esse esquema. Puta merda, cara. Tá manjado, todo mundo consegue marcar, todo mundo sabe o que fazer. Faz outra coisa. Vou botar o Léo Ortiz de volante. Puta merda, cara. Sabe? Você viu que o Felipe Luiz já tirou o Fabrício Bruno, já meteu Botou os o Léo-Léo, né? Ortiz na zaga. Botou a dupla Léo-Léo, né? Um dos Léo lá salvou uma lá em cima da linha, desgraçado. Pois é, e foi o Léo Léo Pereira que Léo salvou. Pernito. É. Mas assim, o Flamengo, ele criou muitas chances no primeiro tempo. O No Flamengo primeiro podia ter saído tempo, com uns 3-0 tranquilo no primeiro tempo. no primeiro tempo, 3-0 seria um placar justo, graças a Hugo Peteca, Sim, que os 500 mil aí saiu barato, hein? sim. A multa aí do Corinthians, pagar quinhentão, valeu, porque ele salvou uns 3, 4 gols aí, Ó, o gol de claro, do letra do Flamengo, né? Gabigol que ele salva O ali gol foi de letra do espetacular. Gabigol, a reação dele tava super, A super defesa perto do do chute do gol, né? Arrascaeta, que é da ponte que ele E a dá. única que ele foi a do Alexandre, que ele esperava o cruzamento ali, né? Ah, mas aí ele foi pego de surpresa, não dá pra Não, falar que a culpa é dele, né? não. Porque se não fosse ele, meu filho, podia ter sido 3-4 pro Flamengo no primeiro tempo tranquilamente. Teve a Porque foram cabeçada chances do criadas Léo pra caramba. Ortiz também, que ele encaixa. Sim, então assim, o Flamengo, ele macetou o Corinthians no campo de defesa, né? Pressionou o Corinthians não tinha saída de bola, não tinha marcação, porque Primeiro assim, tempo parecia criança tentando é, defender o time. Falei, Eduardo, parece que esses caras pegam o Flamengo, os caras ficam com medo, que os caras é. conseguem trocar 3, 4 passes. Então a Quando bola você assim, rouba a bola, os caras era pica pra frente. Calma, cara, toca a bola. Vocês não são tão horríveis assim. assim, o Ramon escalou um time um pouco mais leve, até pensando, acho que na construção de jogo, porque ele botou o Rian, o Charles, o Coronado e o Garro no meio de campo. A bola não parava neles. Não, o Rian e o Charles não Não, era só. conseguem dar um passe de 2 metros. Oh, meu Deus do céu, cara. E a bola, assim, a bola não chegou no Coronado e nem no Garro. Eles não fizeram nada Não. no primeiro tempo. Nada, 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 nada. Aí não dá pra reclamar de Romero e do Hernandes no primeiro tempo, porque eles não pegaram na bola, eles não viram a cor Não, da bola. aconteceu O único nada. lance do Romero foi aquela bicuda que ele deu no Gerson. O primeiro tempo só teve o chute do. Foi uma jogada do Coronado pela esquerda. No Sim, final, 40 minutos, sim. aí o Garro dá um chute e o Rossi defende. Sim, foi o único lance do Corinthians no primeiro tempo. Então, assim, foi, acho que no primeiro tempo, acho que acabou com 16 finalizações do Flamengo, duas do Corinthians, cara. Foi absurdo, assim, foi a construção do Flamengo no primeiro Um tempo. amasso. Foi um amasso mesmo. E assim, comparado ao que o Flamengo do Tite estava apresentando, já parecia outro time. Tá? Não tô falando, nossa, o Felipe Luiz arrumou o Flamengo, vai arregaçar todos os jogos. A gente não sabe. Mas é que o Rafa Oliveira falou, eu tava vendo no Prime Video, o Rafa Oliveira falou assim: ninguém tá falando que vai fazer o melhor trabalho do mundo, mas a primeira impressão é muito boa. Porque, cara, um técnico chegou aí, né? Vamos tentar resolver esse negócio aí, né? Enfim, o Flamengo, no primeiro tempo, foi muito bem. No segundo tempo, o Flamengo volta melhor também, mas o Corinthians um pouquinho melhor no jeito de Com jogar. 3 zagueiros. O Sim. Corinthians sempre vai melhor quando tá com 3 zagueiros. Eu não entendo, às vezes, o Ramon, porque que ele não.
começa logo dessa maneira, pô. Ele entrou com o Gustavo Henrique ali no meio, no miolo da zaga, né? E, pô, o time se soltou um pouco mais, né? Tudo bem, tava cedendo chances ainda pro Flamengo? Tava, mas assim, a gente tá falando de um time que é melhor que o outro. O Flamengo é mais time E que o Corinthians. também o Mateuzinho, no lugar do Fagner ali, também parou, pelo menos, Entrou bem. naquela avenida. Entrou bem. Entrou Entrou bem. bem. Teve até uma chance no final lá, Uhum. que eles bugalham o travessão do Rossi. Sim, o Mateuzinho entrou bem, o Gustavo Henrique entrou bem, né? Até desafogou um pouco o Félix Torres, tinha feito o primeiro tempo horroroso, não fez nada. Meu Deus do céu, é muito ruim. Né? O André Ramalho tava jogando sozinho na defesa do Corinthians, porque o Hugo também tava muito mal. Né? Horroroso. Não, você pega o primeiro tempo do Corinthians, quem jogou bem? O Hugo e o André. De resto, mano, ninguém jogou nada. Aí no segundo tempo, com a entrada do Gustavo Henrique e do Mateuzinho, dá uma melhorada. E aí ele bota o José... Caramba. José Martínez. O Martínez e o... Carrilho. E depois o Carrilho. Aí eu falo, pô, não dá pro Carrilho ser reserva, coisa, não. né? Não, E o Carrilho nem volante era, né, Pepe? O Carrilho era atacante. Não. Virou um meio campista. Agora que ele prefere ser meio campista. É. E o Carrilho Ele é entra muito muito bom. bem, né? Ele entra consegue driblando. defender bem, ele consegue defender bem, faz a saída de bola boa. É. Melhorou, dificultou mais o Flamengo, que mesmo assim criou outras oportunidades. Sim. O Gerson saiu uma na cara do gol lá, Não, que o Hugo salvou. pegou também. Sim. Então o Hugo hoje, pra mim, foi o melhor em campo. Teve o chute na trave também da falta do De La Cruz também, foi perigoso, né? Uma cabeçada do Bruno Henrique, que ele poderia ter tocado pro Gabigol, que entrava sozinho, ele cabeceou, foi na travessão também. Teve o gol do Gabigol também, que... Cara, ó, vou te falar. Aquilo ali é o frame que os caras botam pra... Ele escolhe se vai ser ou não vai ser ali. Se ele fala que é, você aceita. Se não fala que é, aceita. Porque eu achei que tinha sido um gol legal. Quando eu olho o lance. Eu acho que foi um gol legal. E o Gerson até mostra. Ele falou, eles não estão riscando no ombro. Eles estão riscando no braço. Né? E fora que eles podem escolher um framezinho pra frente ou pra trás, faz a diferença lascada. Faz. Né? Esse tipo de lance é só na linha automática da Champions League, cara. Ali, qualquer coisa é passável. Na minha opinião, já que você privilegia o gol, pra mim é a mesma linha. Esse tipo de lance aí. Tá? Nesse tipo de VAR. Que é esse VAR de traçar a linha, puxar e tal. Porque, cara, de verdade, você olha ali, você fica... Quando é muito em cima assim, o cara ali bota o que ele quer. É. E eu acho que foi muito... E aí fica todo aquele peso da discussão, da briga, o que tá acontecendo, nos bastidores, se a gente der o gol, já vão falar um monte e tal. Teve o lance do primeiro tempo também, você achou que foi pênalti? Qual lance? Qual lance? Cabeceia e bate na mão do Não, Hector. tava de costa, pô. Tava de costa, pô. Tem como. Eu entendo a reclamação, os caras falam, pô, mas o cara pula, ele vira, ele tá de costa, ele tá com o bração aberto, o braço tá abrindo, mas ele tá de costa, ele nem viu o lance, cara. Não é aquela coisa, eu estou abrindo o braço de frente pro lance, mano. Eu não marcaria pênalti, não. Agora, o gol do Gabigol, eu acho que foi mal anulado, tá? Eu acho, mas é achismo também, é aquela coisa. Ali eles botam o que eles querem. Passaria, tá? Se dá o gol... Passaria, se dá o gol no mesmo... Se a mesma imagem fala lá, gol, dá na mesma. Gol legal, né? Mas, no segundo tempo, o Corinthians ainda teve algumas chances muito boas. Pelo menos 4. Teve, o Mateuzinho deu a chance pro Romero, que o Romero chuta na trave. Essa aí não dá pra criticar, né? Porque ele chuta bem e tal. Aí o espanhol, cabeça de bagre, sai sozinho lá, acho que ele nem soube que... Meu Deus, caiu a bola no meu pé, eu tô sozinho. O que eu faço? O que eu faço aqui? Ai, meu Deus, me ajuda. Aí deu 2 dribles maravilhosos. Aí o cara dá 2 dribles dentro da área. Pô, você é o goleiro, meu irmão. Vira o corpo e dá no gol. É o que você fala, é o Daverson, cara. Enche o pé, filho. Porra, mano. Enche o pé, faz o simples, cara. Faz o simples ali, porque, cara, sei lá... Tudo bem, eu acho que no primeiro drible ali, eu pensando ali, eu já teria mandado direita mesmo, de bico, do jeito que desce. Aí ele consegue o segundo drible, aí ele vai bater colocado de esquerda, mano. Que nem o pé bom. Pô, tem um puta goleiro do outro lado, que é o Rossi, que é um baita de um goleiro. Pô, cara, é complicado. Aí chuta igual o rabo dele, né? E logo no lance seguinte ele sai. Entre o Yuri Alberto, que entrou bem. Tá, o Yuri Alberto entrou bem no jogo. E aí o Corinthians teve outra grande chance... Que é do Romero também, só que aí o Léo Pegueiga tira em cima da linha, porque tinha passado Essa aí do acho que foi a melhor chance, né? Porque melhor chance. O goleiro tinha ido embora, a bola vai entrar e o Léo Perneta tira o gol de dentro da linha. Mas assim, se você soma todas as chances claras, o Corinthians teve 3 chances claras de gol, o Flamengo teve pelo menos umas 8 chances claras de gol. Né? Então assim, o Flamengo produziu muito mais, buscou muito mais resultado. Podia o Corinthians ter saído... Podia o Corinthians ter saído com 1-1 no placar aí, que seria
um Pô, baita resultado, né? Mas mas o eu acho que torcedor 1 a 0 corintiano foi um baita resultado. foi, o torcedor corintiano sai esperançoso do jogo, porque querendo ou não, na Arena Corinthians o Corinthians joga, se apresenta muito melhor, mas eu acho que o Ramon precisa repensar esse jeito de jogar. E com Ah, três zagueiros, escalar o Carrilho de titular, a né? merda é o sufoco no brasileiro, né? Não dá pra você simplesmente desligar e vamos tacar o foda-se e botar os melhores aqui. Mas assim, é pensar muito em Martinez e Carrilho de dupla de Carrilho, volantes, o Garro e o Coronado juntos, né? E Romero e o Roberto, cara, pra Copa do Brasil é isso. Thales Magno tá pra voltar depois da É, data FIFA. talvez seja um reforço interessante também. Mas Porra, talvez pensar num esquema de 3-5-2 mesmo, cara. 3-5-2, aí talvez você tire o Coronado pra botar os alas, tudo bem, mas sim. assim, um 3-5-2, porque com o Gustavo Henrique no meio no miolo de zaga ali, o Corinthians foi bem melhor na E apresentação. Fagner não dá também. Não aguenta mais, né? Talvez um Fagner de segundo tempo, então de primeiro eu acho complicado. Ou com 3 zagueiros, né? Porque ele jogou ali, tava na linha de 4. Talvez O com três Mateuzinho já zagueiros. entra na linha De de três 5, né? zagueiros, então Talvez eu acho pode ter que o facilitado Ramon, pra ele. nesse segundo tempo aí, tenha mostrado pro Ramon alguma alternativa aí pra escalar o Corinthians no jogo da volta, né? Mas é isso. Venceram os dois que mereceram vencer. Mas os dois confrontos ainda estão totalmente abertos, não dá pra cravar. Passa esse, passa esse. A tendência é que passe Flamengo e Galo, tá? Mas se passar Vasco e Corinthians não vai ser nenhum absurdo, não. Mas agora é jogar, os dois jogam em casa, né? Então, um a Então. 0 aí vai pros pênaltis, cara. Vamos ver como vai. Aí tem que voltar no assunto, né? Vamos ver como é que vai ser decidido todo esse imbróglio aí entre as partes, né? Porque querendo ou não, é aquela coisa. E bom, eu fui ler os comentários do vídeo anterior. E você vê como flamenguista, eles. Ah, mas o Corinthians em 2015 fez. Aí pô, o cara falou, Não é pô, a mas foi, mesma era coisa. mandante, pô, é Não é a diferente. mesma coisa. Eu até dei o exemplo no vídeo, falei, pô, o Palmeiras e o Santos lá. O Palmeiras era mandante, foi conversar com o Santos e tal. E conversaram e se acertaram. Acabamos de falar, a gente ainda falou no vídeo a É, regra. A regra é mandante, a sim, federação ou a televisão pode pedir para trocar. sim. Flamengo e o Atlético Mineiro não eram mandante, porra. Não, e os caras ainda falando que, vocês estão falando, vocês são contra a isonomia. A gente quer. Porra, puta que pariu, não é possível. Por isso que eu nem leio. Mas a gente quer contra a isonomia, não é vocês não. A gente que é. Esse vídeo foi muito merda, porque vocês são contra a isonomia do campeonato. Exatamente, a gente que é contra a isonomia. O que é isonomia? Desgraça. Mas é isso, eu quero saber sua opinião sobre as partidas, o que você viu, quem você achou melhor, né? Pô, Acho uma o melhor coisa. jogador da noite aí pra você, quem foi? Melhor Pra atleta mim, que. Hugo Peteca. Hugo Pepeca, eu acho que foi Guilherme Arana. Melhor jogador que se apresentou na noite. Ah, pode ser um de cada, né? Acho que o melhor jogador do primeiro confronto foi o Arana. Pra mim, o Arana em primeiro lugar, Scarpe em segundo e Léo Jardim em terceiro. E do jogo do Flamengo e Corinthians, eu acho que o grande jogador do jogo foi o Hugo, porque se não é o Hugo, o Se não é o Flamengo tinha Hugo, goleado. tinha acabado o confronto já. Valeu a pena pro Corinthians pagar mais 500 conto ali. Saiu barato. Mas enfim, deixe sua opinião nos E a torcida comentários. do Flamengo também, hein? Proibiram de ir no jogo? O que aconteceu? Eu vi que Olha pra cara, o anel inferior não estava cheio, o de cima tava. deu 47 mil pessoas no Maracanã, pô. Faltou 13 mil lugares ali pra encher tudo, né? Foi, né, Pepe? Bastante gente, mas não foi tudo, né? Porra, é o Flamengo numa Mas você viu quanto que tava o ingresso mais semifinal, barato? semifinal de Copa do Brasil, Eduardo. Pô, Você você viu o botar ingresso os mais Santos barato? na semifinal com um ingresso a 500 conto no Morumbi, vai encher. Tudo bem, mas tava caro. Tudo bem. Mas não Porra, é isso que deixou o sempre Flamengo foi deixou de caro ir, o tá? semifinal de, É. de campeonato, pô. Não foi por esse. Assim, mas é aquela coisa, é o momento e tal, mas essa era a hora do torcedor entender também, né? Que trocou o técnico, tava pedindo a saída do técnico, veio um novo técnico, e ele deu um jeito do time jogar melhor e tal. Não dá pra ser só na boa, né? Torcedor é na ruim também, bicho. Né? E não dá pra ele falar, pô, o Flamengo vive uma péssima fase nesses anos, né? Porque tá sempre lá em É cima, a pô. maior torcida da galáxia, Eduardo. Não Tem que precisa, não encher tem até se o. os caras não vão fazer o estádio de 1 milhão de assentos? Tem que A encher. nave da Shield lá, que o estádio É, itinerante que sai viajando pelo o continente aí. porta-aviões da nação. Porta-aviões. Nossa, esse é o melhor Toca a meme que tem. música do porta-aviões. Nossa, eu nunca me esqueço Melhor quando dia. o voo sai do. É. Toca a A música! música pro avião do Mengão indo pro Mundial. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, fiquem com Deus e